Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou a professora Andréia e o tema da aula de hoje é Teorema, Trabalho e Energia Cinética. Essas são as aulas de 22 a 24, que corresponde à sexta quinzena do segundo semestre, referente ao regime especial de aulas não presenciais. Vamos lá? Nessa aula de hoje, nós vamos então definir o conceito de energia, trabalho e potência, ok? Nós vamos começar com a definição do que vem a ser trabalho. Trabalho no nosso dia a dia, ele tem vários significados. Ele pode significar um emprego, ele pode significar algo que você ganha dinheiro, ele pode significar algo que você tem que ter muito esforço para conseguir, como estudar dá trabalho, cuidar de criança dá trabalho, coisas que de fato requerem de você algum esforço. Porém, na física, trabalho tem outro significado. Trabalho para a física é, na verdade, a energia gasta pela força para realizar um deslocamento. Sempre que a força realiza um deslocamento, ela gasta uma energia na forma de trabalho. Então, trabalho é energia gasta. O cálculo do gasto dessa energia ele é obtido através da seguinte forma. Nós vamos, então, ter um exemplo de um corpo, que pode ser um bloco, por exemplo, movido de um ponto A até um ponto B do espaço por uma força F, e nós vamos então calcular o trabalho feito por essa força para mover esse bloco do ponto A até o ponto B, e isso dá um valor D de distância. Tá vendo aqui que a força ela não está exatamente na horizontal, ela não está na mesma direção em que ela se desloca. É como se eu tivesse aqui, por exemplo, ó, esse rapaz empurrando o carrinho de mão. Tá vendo que a força que ele tá fazendo é mais ou menos na diagonal e ele tá empurrando o carrinho para frente, né? Então, esse valor aqui, nós temos que compensar isso através do ângulo. Então, como que a gente vai calcular o trabalho? O trabalho vai ser dado através dessa fórmula aqui, ó. Trabalho, que é a letra tal, letra grega tal, é igual ao produto da força pelo deslocamento pelo cosseno de θ. O cosseno é devido à força, como eu disse para vocês, não está completamente na horizontal. Como isso aqui é um produto escalar, não é um produto vetorial, porque trabalho é uma grandeza escalar, ou seja, não tem módulo, não tem direção nem sentido, eu tenho a multiplicação por um cosseno para compensar o ângulo, ok? Tal, então, significa trabalho. F nós já conhecemos, é força, tá dado em newtons. D é a distância é dada em metros, faltou aqui na legenda. E o cosseno é o valor tabelado do cosseno daquele ângulo, tá? Então, normalmente o cosseno vai vir para vocês no exercício. Lembrando que os cossenos dos ângulos notáveis vocês têm que saber. Lembra quais são os cossenos dos ângulos notáveis? Vou deixar a tabelinha para vocês aqui do lado, tá bom? Aqui, então, para a gente calcular a unidade de medida de trabalho, nós vamos utilizar o Joule, tá? Joule em homenagem ao James Prescott Joule, que foi um físico que descobriu aí estudos relacionados à energia, ok? Onde, para que seja dado em Joule, nós temos que dar a força em newtons e o valor da distância em metros. Se não tiver, nós temos que transformar, ok? No cotidiano, nós usamos, então, como unidade de medida de energia, a caloria, o quilojoule, a quilocaloria e até o quilowatt, que vocês devem conhecer da energia elétrica, tá? Mas no SI, no Sistema Internacional, nós vamos utilizar sempre o Joule. Como nós já falamos do que vem a ser trabalho, agora nós vamos falar do que é energia. O conceito dela é um conceito mais complexo. No nosso dia a dia, a gente fala de energia como aquilo que a gente precisa para fazer algo, para tomar uma ação. Então, para nos movermos, nós precisamos da energia dos alimentos. Para o carro se mover, ele precisa da energia do combustível. Para que o computador ligue, para que o celular funcione, ele precisa da energia da bateria ou da energia da tomada. Então, energia, de uma forma geral, nós só podemos perceber quando ela se expressa através de uma transformação que ela provoca ao seu redor. Energia tem a ver, então, com o movimento de algo ou a iminência desse algo vir a se mover, ok? Como eu comentei para vocês agora, existem várias formas de energia, mas aqui nós vamos trabalhar os conceitos das energias que estão relacionadas ao movimento. A energia relacionada ao movimento se chama energia mecânica e ela é a soma de todas as energias que envolvem o processo do movimento, ok? Aqui eu tenho para vocês, então, que eu coloquei aqui no desenho, nós temos, então, várias hélices aqui que elas servem para o quê?
para aproveitar o movimento devido ao vento, né? Para transformar essa energia do movimento em energia elétrica. Então, as energias, de uma forma geral, elas podem se transformar em outras formas de energia. Isso é muito útil para a nossa sociedade atual, como a gente vai ver mais à frente, ok? Vamos começar, então, com o que compõe a energia mecânica, que é a energia cinética, a energia potencial, e ainda nós vamos falar um pouco sobre energias dissipadas. O que é a energia cinética? É a energia produzida através do movimento, energia gerada a partir do movimento. Ela depende da massa e ela depende da velocidade de um corpo. A outra energia é a potencial. Essa energia, ao contrário da cinética, ela só existe quando a partícula, quando o corpo está em repouso dentro de um campo de força. Então ela guarda essa energia de alguma forma e ela pode ter a eminência de vir a liberar em um tempo oportuno, ok? E nós temos ainda as forças dissipativas, aliás, a energia dissipada através das forças dissipativas, que é a força de atrito, a força de resistência do ar, que roubam energia do sistema e dispersam essa energia, desperdiçam essa energia através do atrito ou das forças de resistência, ok? De acordo com o princípio de conservação da energia, a energia não pode ser criada nem destruída. A energia é o quê? Transformada de uma forma em outra. Eu posso transformar a energia cinética em potencial e vice-versa. Eu posso transformar a energia elétrica em energia térmica, energia química em energia elétrica em energia química, energia elétrica em energia do movimento e assim por diante. Todas as formas de energia podem ser convertidas de uma forma para outra. Assim como a energia não pode desaparecer, ela vai ser transformada. Ah, mas eu perdi energia num certo processo. Ela pode ter sido dissipada através das forças dissipativas, ok? Aqui nós temos, então, a energia que pode ser transformada, né? Alguns tipos de energia, que é energia solar, energia eólica e assim por diante. Vamos para frente, então. Teorema trabalha em energia cinética. Vamos definir, então, como que a gente faz para calcular a energia cinética. A energia cinética é gerada a partir, então, do movimento. Ela depende da massa e da velocidade de um corpo. A fórmula para calcular a energia cinética é essa daí, ó. Energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. O que é EC? EC é energia cinética, toda energia no SI é dado em joules, M é a massa dada em quilogramas e V é a velocidade dada em metros por segundo. Se não tiver, tem que fazer o quê? Transformar, ok? Quando o objeto varia sua energia cinética, é porque ele realizou um trabalho, né? Ou seja, se ele estava num lugar em repouso e foi movido para outro lugar através de uma força, quer dizer que ele teve, para sair do lugar, ele teve que ter uma velocidade, ou seja, ele teve que variar a sua velocidade. Para variar a sua velocidade, ele então variou a sua energia cinética. Trabalho, então, é igual à variação da energia cinética. Nós temos, então, através dos carros, né, qualquer movimento que você realize onde haja variação da velocidade, ok? Lá no século XVIII, quando se começou a estudar essa questão da energia, houve-se então uma necessidade de saber avaliar a potência das máquinas que eram criadas, tá? Para isso, o engenheiro James Watt criou essa grandeza chamada potência mecânica. O que a potência mecânica faz? Ela avalia quão rápido uma máquina consegue realizar o seu trabalho. As máquinas, então, foram criadas para realizar trabalhos que antes a força humana realizava. Para avaliar a eficiência daquela máquina, né, a grandeza, né, quão potente aquela máquina é, criou-se essa grandeza, tá? Como que calcula a potência? A potência é dado pelo trabalho dividido pelo tempo. Quanto menor o tempo, maior a potência. Eles são inversamente proporcionais. Quanto maior o tempo, menor a potência. E o trabalho é a energia gasta pela máquina para realizar aquele trabalho. O P é a potência, o tal aqui é o trabalho, como a energia é dado em joules, e o ΔT é o intervalo de tempo que aquela máquina gasta para realizar aquele trabalho. No Sistema Internacional de Unidades, a potência é dada em watts, mas ela também pode ser dada em cavalo-força, né, em CV, em horsepower, né, em HP e assim por diante, tá? Watt no SI é quando o trabalho é dado em joules e o tempo é dado em segundos. Vamos então responder os exemplos. Exemplo número 1. Um bloco é puxado por uma força de 200 newtons por 2 metros com um ângulo de 60 graus com a horizontal.
Determine o trabalho realizado pela força. Dado cosseno de 60 graus igual a 0,5. 200 newtons é o valor da força, ok? Metros é o valor da distância. E aqui 60 graus, vou precisar desse valor? Não, só quero saber o cosseno desse ângulo. Cosseno é um valor tabelado, os gregos já fizeram isso. Então, uma tabela inteirinha com todos os valores dos cossenos. Mas os ângulos notáveis a gente tem que saber porque eles são recorrentes, né? Okay? Qual que é a fórmula do trabalho? Trabalho é igual a F vezes D vezes cosseno θ. Força vezes deslocamento vezes o cosseno. Não vou usar isso daqui, ó. Eu só vou usar o cosseno, que vale 0,5, ok? Trabalho é igual a força, que vale 200, o deslocamento, que vale 2, e o cosseno de 60, que vale 0,5. Ó, só substituir os valores. Multiplico 200 vezes 2 é 400, 400 vezes meio é 200. 200 o quê? Joule, porque joule é unidade de medida de energia e trabalho é energia, ok? Próximo exemplo. Exemplo número 2. Qual a energia cinética de um carro de 800 kg movendo-se a 72 km por hora em joule? Eu quero saber agora o que? O valor da energia cinética. Energia cinética é representada pela letra E e um Czinho embaixo. Energia cinética. Aqui ele me deu quilogramas é o quê? Quilogramas é a massa e 72 km por hora é o quê? É a velocidade. Lembra que velocidade é em metros por segundo? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Transformar 72 por hora em metros por segundo. Como que faz? Divide por quanto? 3,6. 72 dividido por 3,6 é igual a 20. Então, 72 km por hora é igual a 20 metros por segundo. A fórmula para calcular energia cinética é m vezes v ao quadrado sobre 2. Vou substituir o m pelo valor, que é 800. A velocidade que dividido dá 20, 20 ao quadrado, e o 2 aqui que é dividido. O que eu resolvo primeiro na expressão numérica? Eu resolvo a potência, ok? Então, vou repetir os dois aqui e vou resolver a potência. Repito o 800 e o 2 e elevo esse 20 ao quadrado. 20 vezes 20 é 400. Não é 20 vezes 2, é 20 vezes 20. 20 vezes 20 é 400. Quanto que é 800 vezes 400? O que eu faço? Multiplico 8 vezes 4, que dá 32. O que eu faço aqui? Conto quantos zeros tem. Ó, tem 1, 2, 3, 4. E aí eu completo. 1, 2, 3, 4. Dá quanto? 320 mil. Repete o 2 dividido por 2 e agora resolve. Quanto que é 320 mil dividido por 2? Dá? É igual a 160 mil o quê? Joule. Porque joule é a unidade de medida de energia. Ok? No Sistema Internacional de Unidades, é a unidade de medida de energia. Vamos para o exemplo 3. Vamos para o exemplo 3. Qual o trabalho realizado por um automóvel de 700 kg que parte do repouso e atinge 54 km por hora em joule? Então, 700 kg é o valor do quê? É o valor da massa. O valor da massa é 700 kg. Ele parte do repouso, ou seja, a velocidade inicial dele é igual a quanto? Velocidade inicial é igual a 0. E ele atinge 54 km por hora. Sempre que está em quilômetros por hora, tem que fazer o quê? Transformar para metros por segundo, ok? Esse 54 aqui vai ser o quê? Minha velocidade final. Inicial tem um 0, final não tem nada aqui do lado, ok? Primeira coisa que eu vou fazer é dividir o 54 por quanto? Por 3,6. 54 dividido por 3,6 é igual a 15, ok? Vamos lá. Trabalho é igual a variação da energia cinética. Portanto, eu tenho que calcular a energia cinética final e a energia cinética inicial. Quem que vai ser a energia cinética inicial? Eu vou calcular a energia cinética apenas com a velocidade inicial. Como ele parte do repouso, a velocidade inicial é 0. Então, ó, energia cinética é igual a massa, que é 700, 0, que é a velocidade ao quadrado, dividido por 2. Resolva esse 0 ao quadrado. Quanto que é 0 ao quadrado? 0 vezes 0 é 0, vezes 700 é 0, dividido por 2 é quanto?
zero. Então, sempre que o objeto estiver parado ou em repouso, a energia cinética dele é zero. Qual que é a energia cinética final? A energia cinética final é massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Quem que é a velocidade final aqui? 15. 15 é a minha velocidade final, ok? Vai ser 700 vezes 15 ao quadrado dividido por 2. Energia cinética vai ser igual a 700 vezes 15 vezes 15 é 225, dividido por 2. Agora vamos multiplicar. 700 vezes 225. 700 vezes 225 é igual a 157.500. 157.500, repete o 2, no final divide por 2, ok? 157.500 dividido por 2 dá igual a 78.750 o quê? Joules, porque é energia, ok? Sempre que for energia, a unidade de medida é o joule, ok? Como trabalha a variação da energia cinética, esse delta aqui significa diferença, significa variação. Diferença é o sinal negativo, tá? Diferença é o que? É o sinal de menos. Toda vez que ele surgir é porque eu estou fazendo uma conta de menos. Então vai ser energia cinética final menos energia cinética inicial. A final é 78.750 e a inicial é zero. 78.750 menos zero é quanto? 78.750 joule. É joule porque é energia. Trabalho é energia, ok? Exemplo número 4. Qual a potência de um automóvel de 500 kg que parte do repouso e atinge 90 km por hora em 5 segundos, dado em watts? Agora eu quero saber o quê? Eu quero saber potência. Mas, de dados aqui, o que ele me deu? Ele me deu massa. Lembra, ó, se ele deu massa para calcular a energia cinética, porque só tem massa no valor da energia cinética, ok? Ele deu velocidade, então, duas velocidades, repouso, velocidade inicial, velocidade final, e ele me deu aqui também o tempo. O que dá para fazer aqui além de calcular a energia cinética? Dá para a gente calcular também força, ok? Dá para fazer aceleração, depois calcular a força, só que eu não vou ter a distância, eu vou ter que usar equação de Torricelli, mas aqui eu vou utilizar a variação da energia cinética, ok? Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer, então, é transformar o que está em quilômetros por hora para metros por segundo. O que faz? Divide 90 por 3,6. 90 dividido por 3,6 é igual a 25, tá? 25 metros por segundo. Trabalho é igual a variação da energia cinética, então vou calcular energia cinética inicial, que é mv zero ao quadrado sobre 2. Vou substituir a massa, que é 500, a velocidade, que é zero ao quadrado, e vou dividir por 2. 0 vezes 0 é 0, vezes 500 é 0, dividido por 2 é 0. Toda vez que o objeto estiver em repouso ou parado, a energia cinética dele é igual a 0. Próximo, energia cinética final, vai ser massa vezes a velocidade final ao quadrado, dividido por 2. Qual que é o valor da massa? A massa vale 500. A velocidade final é o valor de 25 e vou dividir por 2. Então, a massa é 500 vezes 25 ao quadrado dividido por 2. Quanto que é 25 vezes 25? 25 vezes 25 é 625. Repete o 500, repete o 2 e resolve a potência, ok? 500 vezes 625 é quanto? 312.000 dividido por 2. Quanto que é 312.000 dividido por 2? É 156.250 joules, ok? Vamos lá? Trabalho é igual a variação da energia cinética, então vou ter que subtrair, lembra, ó, delta é a diferença, eu vou ter que subtrair a final menos a inicial, ok? Então vai ser 156.250 menos a inicial, que é 0. Quanto que dá? 156.250. Acabou a conta? Não, porque ele pediu potência. Como que faz para calcular a potência? Potência é trabalho sobre tempo. O trabalho eu já achei aqui, ó, 156.250. E vou dividir o tempo, que é 5. 156.200 dividido por 5 é igual a 31.250 watts. Watts por quê? Porque é potência, tá? Se aqui é joule
e aqui embaixo é segundos, a unidade de medida é o watts. Lembrando que Joule e watts são nomes de cientistas, físicos, né, engenheiros muito importantes para a física, por isso eles são dados em letras maiúsculas, ok? Então, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, é só deixar no comentário. Agradeço a participação de todos, até a próxima aula.